Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, essa galerinha aí do sexto ano. Abraço a todos. Nessa última semana, semana que vem, nós já retornaremos com as aulas normais. Então, indo para essa nossa atividade à distância ou remota, né? Então vamos falar sobre o que nós estudamos, que nós fizemos pesquisas e exercícios, que é o tempo e o clima. Nós podemos dizer de climatologia. É, a nossa cidade ela está nesse momento agora de debater o clima, que nós, as nossas ações, as ações humanas, as ações sociais, nós estamos alterando esse clima, causando prejuízo para o restante da vida que existe no nosso planeta, né? Alterando a forma natural dos movimentos da atmosfera e também causando os problemas para nós. Enfim, mas vamos falar sobre climatologia, o tempo e o clima. Então, nós temos aí o que seria a climatologia, né? A climatologia é a ciência que estuda, analisando os padrões de comportamento da atmosfera ao longo de um período de 30 anos, né? Ou seja, você analisa se existe o que seria de fato climatologia. Climatologia, estudo, né? Então, nós usamos o método, nós temos métodos, né, a partir do conhecimento científico, de como nós observamos, nós criamos um método, nós criamos um padrão para estudar, né? Então, quem estuda esse padrão também é a climatologia que nós vemos aqui, pela ciência geográfica. Então, qual a relação que existe entre a climatologia, que é uma área do conhecimento, e a geografia? A geografia, nós estudamos o que? O espaço geográfico, o espaço terrestre. Então, a geografia ela vai estudar, vai analisar o clima, né? E como esse clima ele altera a superfície terrestre. Ou então como nós, a sociedade, nós alteramos a superfície terrestre, os ciclos naturais e alteramos o clima, né? Ou seja, nós alteramos o nosso espaço. Aí, a climatologia, né, a atmosfera, né, que a atmosfera que é uma camada fina de gases que está sendo que a pressão atmosférica, que, né, a, a lei da gravidade, a gravidade segura alguns gases, né? Os estudiosos dizem que a atmosfera se formou há 4 bilhões de anos, quando nossa Terra, a partir da teoria do Big Bang, ela foi resfriando. Esses gases foram sendo liberados alguns escaparam e outra a gravidade ainda conseguiu segurar, formou-se o que nós chamamos nessa camada fina de atmosfera, né, que tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,3% de carbono e o restante dos gases nobres. A atmosfera, de fato, ela tem várias camadas: a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Nós estamos aqui nessa camada da troposfera, né? Esta camada aqui da troposfera, que ela tem uma média de espessura de 20 quilômetros, ela é mais espessa nas regiões tropicais e equatoriais e menos espessa nas regiões polares. Tá? Então, como a atmosfera está todo dia, toda hora, a todo momento, tendo mudanças, né, no seu padrão de comportamento, o padrão de comportamento dela é sempre dinâmico, se movimenta muito, né, muito. Esses padrões eles se movimentam muito por algumas questões. Quais são elas? Primeiro, a inclinação do eixo da Terra, né? O processo de rotação, tá? E o que? A quantidade de luz solar. Nós temos algumas características que fazem esse comportamento da atmosfera estar em constante movimento, certo? Vamos lá. A atmosfera é um conjunto de gases que envolve a Terra, tá certo? Aí, então, a climatologia ela vai ela vai dizer para nós o quê?
que nós temos o tempo atmosférico, vai criar o conceito de tempo atmosférico, né? E o conceito de clima. Vamos lá diferenciar. O tempo atmosférico é o estado, né, da atmosfera em um determinado lugar, em um determinado momento, em um curto momento, em um curto tempo, né? Vamos lá. Qual será o tempo de Belém de agora? Observe, pesquise aí no computador, no celular de vocês. Né? Vamos dizer, de manhã, cedo, está fazendo 28 graus, meio nublado, né? Com previsão de chuva, né? Ainda vai ter desculpa, sem a previsão de chuva, desculpa. Então esse é o tempo, é o padrão da atmosfera naquele exato momento em determinado lugar. Belém, tá o que? Agora à noite está com o quê? Com média de 23 graus e não há nuvens na atmosfera. Então esse é o estado, esse é o tempo atmosférico, diferente do clima, que se refere à situação da atmosfera durante um período de tempo em uma superfície muito grande. Nós temos um clima. Vamos lá. O clima, ele é uma média. Nós tiramos as médias dos meses, dos dias dos meses e do ano de um determinado momento, né? Vamos dizer que ele varia, o tempo atmosférico está variando, como vocês estão vendo. O clima é o quê? O clima é essa média, é uma média desse tempo, tá? Vamos dizer, Belém. Belém tem um clima equatorial. Se observou por 30 anos que esse clima, ele é o quê? Quente e úmido, tá? Que as médias estão em torno de 26 graus em Belém. Então, o clima de Belém é isso, que foi observado, essas variações da atmosfera, e a média dela é o clima, tá certo? Então, nós temos o clima, né? O clima, ele é o que se tira do clima, né? Ele é medido em 30 anos. Você tem a temperatura média, precipitação, tempo de cada estação. Então, são esses pontos que nós podemos determinar como é o clima. Pela temperatura média, pela precipitação, pela quantidade de luz solar, pelos tempos das estações durante 30 anos, certo? Aí, coisa muito importante para nós. Vamos lá. Primeira palavra-chave, anotem no caderno de vocês com os segundos e os minutos. O clima ele tem seus elementos do clima. Anotem elementos do clima, tá? Anotem o segundinho que eu falei isso para botar no cadernozinho de vocês. Então, o clima ele tem coisas elementares, essenciais, né? São características que fazem ser o clima, como a água. A água, ela é um recurso natural para nós, mas ao mesmo tempo ela é essencial da nossa vida. E o clima tem isso também. O que é? Qual é essa essência do clima? Né? O clima pode ser definido por uma série de elementos, ou seja, são elementares, elementos de elementar, de que é essencial para aquilo. Eles são características básicas presentes na atmosfera, como a temperatura, pressão atmosférica e umidade. Então, os elementos do clima são temperatura, pressão atmosférica e umidade. Vamos lá estudar cada um. A temperatura é o resultado direto da incidência dos raios solares na Terra. Tá? Logo, essa temperatura ela vai ser provocada por vários fatores, né? Aí nós temos aí a latitude e a inclinação da Terra, certo? A latitude, o que vai dizer da latitude? O que é a latitude? É um ponto, sempre em relação à linha do Equador. Linha do Equador, como nós vemos aqui, é esta aqui, né? O que significa a linha do Equador? O centro da Terra. O centro da Terra. Nós temos a latitude, e a latitude quer dizer o quê? Que é um ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador.
que nós formamos um ângulo. É um ângulo em relação à linha do Equador. Ela varia de quê? De 0 na linha do Equador até 90 graus no polo. Conforme você está na linha do Equador, a incidência solar é mais forte. Você vai subindo as latitudes, né, para norte ou então para sul, para o hemisfério norte, para o hemisfério sul, as incidências solares elas vão diminuindo. Por quê? Porque aqui a luz solar ela vai percorrer um período maior e um espaço maior de tempo. Então nós temos uma incidência solar menor. Aqui em Belém nós estamos o quê? Numa região próxima à linha do Equador, no clima equatorial. A incidência solar é muito forte, né? Ela percorre menos tempo para chegar aqui e se concentra em uma área menor, tá certo? Então, a latitude indica essa temperatura, tá? É um fator do clima, certo? O fator não, um elemento do clima, tá? Aí, essa inclinação da Terra, ela vai o quê? Formar essas zonas, né? Nós temos aqui a zona polar, o glacial antártica, a zona temperada, sul, a zona tropical, onde nós estamos, a zona temperada norte e a zona glacial ártico, né? Ou zona polar ártico, certo? Então, gente, nós estamos falando da temperatura da atmosfera, não é? Essa temperatura ela pode ser medida uma média térmica, ela nos dá os dados de uma média térmica, né? Nós temos a média térmica diária, nós temos variações diárias ou momentâneas. Como essa média diária, você a cada hora registra qual é a temperatura média. Você depois calcula todas elas e divide por 24 e você tem uma temperatura média. Então, nós temos a temperatura média mensal, a temperatura média anual, certo? Esse registro de temperatura, ela também nos dá a amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Vamos dizer que Belém tem uma temperatura máxima de 33 graus e uma temperatura mínima de 22, 23 graus, certo? Outro elemento do clima, né, elementar, que é da essência do clima, é a pressão atmosférica, né? O que é? É uma força exercida pelo peso do ar sobre a superfície terrestre. Então, sobre a superfície terrestre, vejam bem. Logo, se é uma pressão sobre a superfície terrestre, ela também é exercida sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas ações, sobre os nossos edifícios, enfim, tudo que nós construímos, tá? Essa pressão varia conforme a altitude, a temperatura, a densidade do ar, influenciando diretamente o clima, ou seja, é um elemento do clima. Vamos ver lá como acontece. Aqui nós temos uma, uma criança, vamos dizer assim. Ela está em São Paulo, que está a 860 metros acima do nível do mar, certo? 860 metros acima do nível do mar. Logo, você está numa região mais alta. Você tem o que? Você tem sobre a sua pressão, sobre a sua cabeça, essa coluna de ar, tá? Se você vai para Santos, que está no nível do mar, essa criança está com o quê? Com uma coluna de ar maior. Logo, essa criança que está em Santos, ela está sofrendo mais os efeitos da pressão atmosférica. E isso influencia muito grande. Por que isso influencia muito? Né? Porque quanto mais ao nível do mar, mais nós estamos sob pressão, né, com um peso maior, e isso impulsiona o ar que está mais quente para cima. Porque o ar mais quente, ele é mais leve, as moléculas estão mais separadas, tá certo? Então nós pressionamos o ar para cima, tá? E isso aqui é uma diferença